E tem guineenses nessa vida. Essa pessoa vive de intriga com chuchi. Que guineenses é viver. E a hora que Guiné Bissau tudo não vai mal. Tudo está travado politicamente. Através daquilo que está conseguindo viver bem. Babia, se Guiné Bissau não vai bem, coisas não vai bem, ela tem que ter espaço na sociedade guineense. Porque ela costuma viver com honestidade. A mim, isso é uma coisa que eu falo, que guineenses até vivem só de intriga com chuchi. Se Guiné Bissau está bem, nunca ela está bem. Porque ela costuma viver na base de honestidade. Ela costuma viver na base de legalidade. Nós gente não fala. Bate ANP, bate ANP, bate ANP. Bate parlamento, presidente, ela enchuche presidente. Bate parlamento, e lá que solução tem. Não ela volta para trás. Canto ANP que batido na terra, que resulta em nada, a não ser atraso. Canto governo que batido na terra, que está acabando para deixar só na crise, que não está pensando como se o governo cair, outro não é aquilo que melhor. Canto homens que mataram na terra pensando como e eles que não travam ou bloqueiam o desenvolvimento de Guiné-Bissau. É matado, ao ser que essa Guiné-Bissau continua a estar como aqui está. Meu irmão guineenses, o problema de Guiné-Bissau é que está na bate ANP. O problema de Guiné-Bissau é que está na bate governo. O problema de Guiné-Bissau está na homens guineenses que aceita sofrer para um outro. Está na homens guineenses que aceita submeter a acompanhar. Está na homens guineenses que continuam a ronca machundari até a ordem da terra. O problema de Guiné-Bissau está nos partidos políticos. Porque não falou partido, não falou PAIZC, PRS, MADEM, G15, APU e tudo, outros partidos. Porque os partidos desorganizam. Aquela desorganização, aquilo que até pega de ser partido, hora que ganha a eleição, eleva no governo, o governo automaticamente acaba desorganizando. Porque quem diz que está no partido, que chega no entendimento, hora que ganha a eleição, mesmo com maioria absoluta, exemplo desse, PRS ganha a eleição ali, na 99 presidencial, com maioria absoluta, e bem ganha legislativa, depois o PAIZC ganha eleição com maioria absoluta. Mas, ele ganha com maioria absoluta. Principalmente, não vai para tempo caduco. O PAIZC ganha que tempo caduco com maioria absoluta. Que é fascinante, porque se o partido estava desorganizado, ódio entre homens, que esse é que desde luta na mata, é continua que ele tem a osso. Aquele mesmo ódio que está no seu coração, é Canadá abaixo para acompanhar. Logo, é na barra governo, que mesmo ódio, aquilo é que não continua. Inferniza a vida de um outro, calunia um outro. O governo está caindo. Porque o governo cai, outro governo de interino também. Solução que até tem. Se contra partido está fazendo trabalho e ganha a eleição legislativa e dá outro gente para trabalhar, que organiza. Mas que mesmo gente desorganizado que está ganhando a eleição, vai fazer saclata no governo. Portanto, o que é que eu me falo que é essa? Queda do governo ou queda da ANP, que é a solução para Guiné-Bissau. Gente tem que optar para diálogo. Aonde José Mário Vaz, que fazer segundo mandato. Domingos Simões Pereira, que fazer segundo mandato. Para ser machundade que é ronca muito desde 2014, desde 2015, 16, bem, até 2019. Ser machundade que é ronca muito, que põe a osso um dia, eles dos tudo, José Mário Vaz, que é ex-presidente da República de Guiné-Bissau, que Domingos Simões Pereira e foi ex-primeiro-ministro da República de Guiné-Bissau. A osso é que a cena fazia segundo mandato, primeiro machundade, é nega sofrer para acompanhar. Mano, é nega sofrer para acompanhar.
Quem que falou como José Mário Vaz, um dia que a missa vai segundo mandato, e domingos que a missa vai continuar, fazer esse mandato na 2015, para ele fazer o segundo mandato. E para mim, de falta de diálogo, de nesses que está dialogar, de nesses só violência, de nesses só violência, inferniza a vida de companheiro. Mas José Mário Vaz, e que Domingos mostra essa só no maior arrependimento. E aquilo é que bem na continua assim, temos. Jomar falaram ali, bate Cabo Medo. A nós que temos não cala só, não assiste. Bate Cabo Medo. Jomar bate pam. Que gente que não fala bate Cabo Medo. Hoje Jomar bate tudo, cure. A nós que bem não me para pito, porque não sabe de farto do país assim. Não continua guerra contra peixe, se não guerra contra peixe. Até na rede social, e chega para um momento que todo dia tem aos com olha, aí não falamos de políticos no Facebook, ele ativistas, outros desativam o Facebook, outros correm. É bem parte só depois, na 2020, olha e eleger novo presidente da República. E atual presidente da República de Guiné-Bissau, Sua Excelência, presidente Omar Sissoko Embalo. A mim, sou uma guineense que sei do cidadão, não tem nenhum direito, não tem nenhuma opinião, bem publicamente, vamos falar Sua Excelência, Presidente General Omar Sissoko Embalo, bater parlamento e que a solução para a Guiné-Bissau. E por tem que remodelação profunda. Sim. Para ver de quê? Sobre próprio baixo, uma bater parlamento, de acordo com a Constituição da República de Guiné-Bissau, uma bater parlamento dentro de 90 dias, não há eleição legislativa. Ele é gasto de dinheiro, é erário público, não é gasto, é desperdício. E se não há eleição dentro de 90 dias, e é mesmo deputados que parlamento batido é perder imunidade, é perder tudo. E é mesmo deputados que não é elegido. E esse, e caminhar aquele que não é elegido, nem que Jean-Luc, nem que Leopoldo, nem que Joaquim, nem Baná. E esse só, que não é bem elegido. Então, para ver que agora não quer optar para diálogo, não conversa, não chama outro. Não papia, não busca solução para notar. Se na verdade, a nossa patriota. Só uma cantora de gente não fala Guiné-Bissau em primeiro lugar. Não é um posto que Jean-Luc faz há poucos dias. A gente tem que parar usando a palavra de Guiné-Bissau em primeiro lugar. Guiné-Bissau em primeiro lugar. E para bater falar em barriga em primeiro lugar, porque a gente está lutando para ser barriga, para ser interesse, para ser assunto. Segundo nota, é atual governo, é deputados que não falaram para bater parlamento, para perder imunidade. Mas aqui surgiu lugares-chave. Surgiu lugares-chave. Não é governo, para quem que ocupar. E tudo aqueles deputados que não elegem nos círculos. Esse primeiro-ministro, ministro de defesa, ministro de interior, ministro de floresta, na PRS, vai por aí. E assim. E eles que ocupam. E ainda fala, presidente bate governo. Supuntal. Para ver o que é que manda presidente tem que bater governo. Única resposta que tem que dar. E por quê? Deputados não pagaram, gana fascinada, é gana trabalho. Mas qual é que alguém quer trabalhar na terra? Qual é que alguém quer trabalhar na terra? Ou qual deputado que não trabalha na terra melhor do que se acompanhar? No governo, no atual governo, quem que não trabalha ali melhor do que se acompanhar? A mim, pode arriscar. E cada mais dos, como alguém não trabalha ali no governo. Ministros que não trabalham no governo, pode arriscar. E só dois caminhos. Você não assiste, não toma nota. Só dois, que mais. Guineenses, bate governo, bate parlamento, e que a solução para Guiné-Bissau? Diálogo. Não vai para diálogo.
Não vai para diálogo, não papel com companhia. Presidente da República, ele primeiro magistrado de nação. O que é que contentar para chamar? Não olhou que tal descontentamento. O que é que não passa? O que é que eu acho que não tem que fazer? Se na verdade a gente é patriota, uma bate governo ou uma bate, por exemplo, ANP, presidente, não vai eleição, e que mesmo gente vai que não vai eleger. Ou que não eleger, e mesmo que usa máscara na Bíblia, que é na face. Então, portanto, não vai para diálogo. Não basta vai ganhar diretamente, ora que um setor que não funciona bem, por exemplo, um ministro de obras públicas, ou um ministro de educação, de saúde, que não funciona bem, para falar, que não fazer bem, e não fazer corrupção, para ignorar, mandar base casa, ninguém quer se desfalta. Porque homens têm na Guiné sabedoria para substituir eles. Mas para ver um pisca por baixo da cambua. É que é possível. Logo, se boa nota, Jamaf, bate governo, PGC, ficha assembleia. Guiné-Bissau bloqueia. 5 anos em vão, 0. Que 5 anos de Jamaf? Não é mais que 5 anos de presidente Omar Sissoko. Logo, isso significa, não fica nem bate-boca, mas 10 anos em vão. Logo, a minha 10 anos que entra na minha vida, nada que produzir, nada que fazer na minha terra. Isso é uma boa também. E gente é dito os ativistas que não olham nas redes sociais, incentivar, querem o governo incentivar a violência, toca palmo com infelicidade de outros, fazer brinde com champanhe com infelicidade de outros. Onde que saiba, olha que a minha aquele na guerra. Onde que estava? Para lutar, para frimantar. É coisa. Onde que estava? Caos que não fala comércio, não toma protagonismo. Aliás, é tomar protagonismo. Já 2 anos baita. Que tudo protagonismo que vou falar para bom toma protagonismo, o que é que vou fazer? O que é que vou fazer? Para o governo e atual regime. O que é que vou fazer? Só intriga. Só intriga. Vou com licença na caminha. Hoje que é político, vou precisar fazer política, vou lixar. É atual regime, a nós que pode ajudar. A nós que pode ajudar eles. Para firmar, para ter estabilidade. A nós que pode fazer clima de democracia para continuar reinando na terra. Liberdade de expressão para continuar respeitado. Porque não fermenta nem é atual regime com liberdade de expressão. Não papiar. Não deixar o papiar, a mensagem passa, o povo ouvir e houve mudança. Cada um mata a liberdade de expressão. Se não matar a liberdade de expressão, se não vir bem campanha, eleições, o que nós vamos falar, povo? Nada, não quero falar. Nada. Não para incentivar violências, porque a mim às vezes não quer ter a boa culpa. Porque a música nada, a música é um guintes em vão. Guintes que estão a fazer saclatas na Facebook. Porque nada a boca está produzindo na Guiné-Bissau, a boca que está ali. E aquilo outro que está na diáspora, mais perigoso ainda. Então liga só alguém, passa a informação e vai na Facebook, vai escrever porcaria. Entende? E esse é o problema. Não vai para diálogo. Diálogo que não ajuda. Violência que não compõe a terra. Bate governo que não compõe a terra. Derruba parlamento que não compõe a terra. Se bate parlamento, por exemplo, naquele espaço daquele dia, aí eu procuro uma semana. O país trava quase. Ou bate governo. O país trava quase uma semana porque tem que me fazer o que passação, que é tudo que está desorientado, a população está bloqueada. Furto está ficando fácil naquele espaço. O ministro assim como é entrado, você está com essa furta, aquele dinheiro que guarda na cofre e vai quer. Porque isso é justiça que tem. Em vez
Tipo, bate, fala ali, bate governo, bate ANP, tudo hora para pedir, para fazer aquilo. Aquilo incentiva a violência. Que tem que bater, escrever tudo hora nas redes sociais para pedir justiça para ter na Guiné-Bissau. Para afirmar justiça. Justiça em primeiro lugar. Americanos, russos, querem tudo por vir na terra para investir. Para mandar na terra, para o governo, para ter seguidores internacionais. Milhares. Se justiça que tem, é terra que por marcha, nem por frente. Porque durante campanha eleitoral, político está chegando, ou um candidato está chegando, está banco ou qualquer cidade, bairro, e está ouvindo um jovem mais influente para papel, para passar mensagem de comunidades para que candidato. Que dificuldades que não ultrapassar. Para eu falar, em primeiro lugar, candidato, não pedir justiça, hora que ganha, para afirmar justiça na terra, para fazer justiça reina. A galera diz que lá, senhor candidato, não pedir, não tem bomba ali, não tem água, não equipamentos que não tem nada, não é mesquita, não terra que não tem nada, não quer, não mura, não quer. Mas o nada fica só pedir, porque ele é pedir, que é bom direito que tem que demonstrar. Justiça tem que ter, em primeiro lugar. Essa cabina luta para firmar na terra, luta para justiça tem. Ora que alguém faz crime, para a justiça, para julgar. Se der para condenar, é para condenar. A mim, nós somos militantes de Madame G15. Eu continuo a ser militante de Madame G15. Não pedi tudo militantes e simpatizantes de Madame G15 no espaço. Não pedi boss, tem uma reconciliação interna entre nós. Não trabalhar para não partido. Porque tudo que tem a nós é através de não partido. Que não juntar ontem, não luta. Não dá povos, populações, não fala eles. Não ganha eleição, não faz isso, não faz isso, não faz isso, S. Não faz lugar. Não faz isso. A hora que eleição chega, qualquer cara que a mim não está perguntando, qualquer cara que não arriba aqui na comunidade, para pedir votos. Para candidato. Guinenses, não pedir paz para ter na nota. E gente que votou dinheiro fala assim, incentiva a violência, quer o governo quer. E gente descontentes. Se tios que é nomeado, se papas que é nomeado, se irmãs que é nomeado. Logo é que está lá porque cabal. O governo tem que cair para fazer novo. Nomeações de elencos governamentais, ou tem que ter na remodelação para ser tio time. E tem gente desde a primeira hora ali, ela pedir quer de governo, ela pedir remodelação, mas quanto remodelação que fazer, se não me engano, já 2. É que é nomeado, tem gosto. Vou continuar a pedir só mal. Só porque deputados que não fazem nada, era pagar o governo tem que cair. A ANP tem que cair. A ANP não cai, não vai eleição ali. Que mesmo deputado que não faz mais. E que mesmo deputado, e que lá, nada que não muda.